Ontem, quinta-feira, dia 30 de abril, foi nosso encontro do grupo de homens lá da minha igreja. Eu sou da Batista Morada do Vale, que fica lá no bairro Morada do Vale. E ontem foi um encontro dos homens e eu tive que levar a mensagem, né, da palavra de Deus para o encontro de ontem. Eu tive como tema o poder de uma decisão, que é voltada. Aqui é um xerox de um livrinho, né? A gente vai receber o livro físico mesmo, assim, o original. E aqui é o poder de uma decisão. Aqui é uma base que eu tive que usar, que eu usei, para poder transmitir a palavra de Deus. E querendo ou não, dá um frio na barriga, né? Por mais que eu tô mostrando para vocês que eu estou estudando um pouco mais a palavra de Deus, que eu estou focando nos estudos, querendo ou não, quando você vai levar a mensagem, fazer aquela pregação, ali dá aquele frio na barriga, porque nós temos que tomar o cuidado de não distorcer a palavra de Deus, né? Muitos de nós fazemos a interpretação da nossa forma, mas nós temos que tomar o cuidado de interpretar coisas que a palavra de Deus não está dizendo. Então nós temos que tomar esse cuidado. Então, assim, esse foi o meu friozinho na barriga de, às vezes, falar coisas que a Bíblia não está dizendo. Então temos que tomar esse cuidado nas nossas interpretações. E ontem foi o tema O Poder da Decisão. E este livrinho, ele conta sobre esse capítulo desse livro, né? Como eu disse, é um xerox, mas nós vamos receber o físico original. Ele conta, o autor aqui trouxe a questão do poder da decisão de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, quando eles decidiram comer o fruto que Deus proibiu. Deus disse para eles não comerem porque eles iam morrer, né? O ser humano não foi criado para conhecer a morte. Mas ó, com essa decisão deles, o pecado veio ao mundo e a morte também. Passamos a conhecer a morte. E ele trouxe aqui também sobre nós homens, como essa geração nossa está como homens omissos, homens, sendo direto aqui, ele não fala nessa palavra, mas sendo direto aqui, falando de mim mesmo, falando por mim mesmo, né? Homens frouxos, homens incapazes de tomar decisões, homens omissos a falar a verdade, omissos sobre quando vê uma injustiça contra o seu colega, contra alguém da sua família. Então ele cita um pouco aqui sobre essa geração de homens que se calam diante da verdade, né? Diante de uma injustiça. E o poder da decisão de cada um de nós, ela não afeta apenas a nós mesmos, mas uma decisão nossa afeta toda uma cadeia ao nosso redor. Para quem é casado, uma decisão sua familiar não afeta só você, afeta a sua família, sua esposa, seu filho, filhos, né, no geral, parentes. Então, temos que tomar cuidado com as nossas decisões, porque uma decisão ela vem com várias outras escolhas. Por exemplo, assim, se eu decido cuidar da minha saúde, eu não vou apenas decidir cuidar da minha saúde e pronto. Eu estou fazendo outras escolhas, eu estou fazendo a escolha de acordar cedo para poder exercitar, estou fazendo outras escolhas sobre me alimentar direito, estou fazendo escolhas sobre mudança de hábito, até mesmo de ambiente, né? Quando a gente quer mudar de vida, a gente tem que sair do nosso ambiente e partir para outro, porque é muito difícil uma pessoa doente melhorar no mesmo ambiente que ela permanece, né? Que ela está. Então, assim, o poder de uma decisão, ela afeta todo um ecossistema ao nosso redor. E na minha mensagem lá, eu usei textos bíblicos e eu dividi lá em 3 etapas. Por exemplo, o primeiro, moral e ético. O segundo, como relacionamento que envolve ali casamento, namoro, amizade. E o terceiro que eu dividi foi o espiritual. O primeiro, que é ético-moral, eu falei lá de Gênesis, numa parte onde a gente conhece como Abraão, né? Mas naquele momento era Abrão, que é o momento onde Abrão e Ló se separam, quando os seus pastores começam a discutir entre eles, começam a ter intrigas entre eles, desavençam entre eles,
Porque a passagem bíblica diz que eles tinham tantas riquezas, ouro, prata, bezerros e uma dimensão enorme ali de riquezas. Então, seus pastores, como eles andavam juntos, começaram a desconfiar um do outro, acusações para lá e para cá, e começou a ter desavenças entre o povo de Ló e de Abraão. Aí, o Abraão tomou decisão. Ló, é melhor que a gente se separe, porque as coisas estão piorando, as discussões estão aumentando. Então, para eu não ser prejudicado e nem você, é melhor que a gente se separe. Foi uma decisão ética e moral de Abraão. Abraão tomou a decisão de se separar de Ló, sem denegrir a imagem de Ló, sem sujar a imagem da sua família, sem sujar a imagem de um homem íntegro que Ló era. Então, assim, Abraão tomou uma decisão muito correta ali. E eles continuaram, o texto fala, né, mais para frente, que eles continuaram próximos e parentes, conversando entre eles. Porém, que no meio dessa decisão, Abraão tomou uma decisão coerente, ética e moral. Melhor a gente separar antes que a gente brigue entre nós dois. E Abraão, né, naquele momento Abraão, disse, Ló, escolha o que você quiser escolher aqui. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher o bonito, eu vou para o feio. Se escolheu a riqueza toda aqui, eu vou para o lado onde não tem muita riqueza. Abraão deu a Ló o poder da decisão. E Ló decidiu de uma forma carnal, uma forma pelas vistas, a planície do Jordão, onde tudo era bonito, belo. O texto bíblico, eu não falei a mensagem não, né? Mas está lá em Gênesis 13, do 5 ao 13. Gênesis capítulo 13, do 5 ao 13. É o texto que fala sobre a separação de Abraão e Ló. Então Ló tomou a decisão apenas pela vista, viu a beleza que o Jordão era, né? A planície do Jordão. É uma decisão carnal, apenas visual. Porque Ló não prestou atenção que ao lado, como o texto fala, estava Sodoma, uma cidade extremamente perversa, extremamente pecadora diante de Deus. E Ló tomou a decisão apenas pela vista, apenas ali pela beleza que o Jordão é. O texto compara a planície do Jordão com a terra do Egito. Naquela época o Egito era maravilhoso, era uma cidade linda, né? Não sei se é país naquela época, mas o Egito era muito lindo, era muito estruturado. A planície do Jordão que Ló escolheu também foi comparado ao jardim do Senhor, que aí, como eu disse lá ontem, me remete muito ao Éden, né? O jardim do Éden, de tão bonito que a planície do Jordão era. Sodoma e Gomorra, pelos estudos que eu vi, eram cidades maravilhosas, eram cidades lindas, mas os habitantes daquela terra, eles eram perversos e extremamente pecadores diante de Deus. E Ló não se atentou a isso. Então o poder da decisão dele de morar perto de Sodoma trouxe consequências muito graves para a vida dele e para a sua família. Aí aqui dando uma pincelada rápida, Deus decide destruir Sodoma e Gomorra por causa das suas perversidades. E dois anjos do Senhor vai lá. A cidade era perversa que Ló disse, não durmam na cidade, na praça da cidade, porque eles vão abusar de vocês. Ló levou aqueles homens que davam para ver que eles eram diferentes dos homens da cidade, levaram para casa deles. O texto diz que os homens cercaram, os homens da cidade, cercaram a casa de Ló e disse que se Ló não entregasse aqueles homens, os homens abusariam do próprio Ló. E Ló falou, eu tenho 2 filhas virgens, eu entrego elas a vocês. Olha só o tão perverso que aquele povo era. E as decisões de Ló, de morar ali, trouxe essas consequências graves. Os anjos do Senhor, aqueles 2 homens, anunciaram a destruição de Sodoma e Gomorra. A situação foi tão grave que aqueles anjos teve que puxar a família de Ló pelos braços. Saiam daqui porque Deus vai destruir essa cidade. Enquanto eles saíam, a mulher de Ló virou para trás. O texto diz que Ló era muito rico, tinha ouro, prata, bezerros, muitas coisas materiais. Então eu entendo que quando diz que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, não simplesmente virou para ver a destruição de Sodoma e Gomorra, mas sim porque ela estava apegada às riquezas dela. Eu entendo que ela virou para trás para poder buscar alguma coisa. É como se o pensamento fosse assim: como é que nós vamos sobreviver em outro lugar, deixando toda a nossa riqueza para trás? Então vou lhe pegar algumas joias para poder vender no meio do caminho
e a gente sobreviver, né, com o dinheiro. Eu estou tentando fazer uma assimilação assim, o texto não fala isso, né? Mas fazendo uma assimilação sobre esse acontecimento, que ela não simplesmente virou para ver a destruição, mas porque ela queria buscar alguma coisa, porque eles eram muito ricos. E então a decisão de Ló trouxe essa consequência muito grave. Uma decisão tomada pela vista, uma decisão tomada apenas carnal. E é como eu disse lá no estudo, lá na mensagem lá do Encontro dos Homens, como uma decisão tomada errada, apenas carnal por Ló, uma decisão que trouxe consequências para ele e sua família, passando apertos. Do outro lado, Abrão, naquele momento, né, estava conversando com Deus. E Deus fazendo promessas para Abrão sobre viver na terra de Canaã, as suas descendências, que ia viver na terra de Canaã. Então, assim, são dois tipos de tomada de decisão, uma espiritual, outra carnal. E falei só um pincelado, mas para explicar demora um pouco também dizer assim. E o segundo foi o relacionamento. O segundo momento lá que eu levei a palavra foi o relacionamento entre homem e mulher, casamento, namoro, e também as nossas amizades. Aí eu usei o texto bíblico lá em 2 Samuel, no capítulo 11, do versículo 1 até o 5, que diz sobre o rei Davi. Naquele momento ele já era rei, que naquele momento as pessoas, os reis, na primavera, saíam para guerrear e para batalhar, entrar em guerras. E o rei Davi decidiu ficar no palácio, ficar em Jerusalém. E com isso ele viu Batseba tomando banho, o texto fala que ela estava se purificando da menstruação, que era comum naquele tempo, né? A mulher ficar isolada e tudo mais, depois se purificar. E o rei Davi passeando sobre o palácio e viu a Batseba tomando banho. Naquele momento não sabia quem era ela. Ele enviou mensageiros para poder descobrir quem é aquela mulher. E ele soube que ela era esposa de Urias, um dos seus soldados. Provavelmente ele conhecia Urias. Então, e mesmo conhecendo, sabendo que ela era casada, era esposa de um dos seus soldados, Davi se deitou com ela. Como ele era rei, naquela época não tinha como se negar. O rei mandou, você tinha que fazer. Então, ele se deitou com ela, ela foi embora e depois de um tempo ela mandou uma mensagem falando que estava grávida de Davi. Uma tomada de decisão de Davi, que era para Davi estar guerreando, uma decisão dele de ficar no palácio em Jerusalém, gerou uma tragédia muito grande, destruiu uma família. Assim como nesse livrinho que traz a história sobre Adão e Eva, de comer o fruto proibido, o texto diz que Eva comeu do fruto porque achou que o fruto era bonito, era gostoso à vista, né? Ela desejou comer o fruto porque ele era bonito, a árvore era bela. Assim também Davi, por questão da vista, de ver, ele tomou uma decisão que destruiu uma família. Engravidou a mulher, mandou chamar Urias, que não tinha nada a ver com os problemas que Davi estava criando, trouxe o homem da guerra. Aí é que eu usei a palavra relacionamento, tomar cuidado com as nossas amizades. Muitas pessoas fingem ser nossos amigos, mas na verdade está querendo o nosso mal. Davi mandou chamar Urias da guerra e fingiu ser amigo dele. Urias não sabia de nada do abuso de Davi com sua mulher e do filho que ela estava esperando naquele momento. Davi manda chamar Urias da guerra. E Davi festeja com Urias, come no palácio, bebe no palácio. Depois Davi fala, sua mulher está te esperando lá, vai deitar-se com ela e tudo mais, já que você está aqui, vá lá. E Urias negou, falou, não vou. Meus irmãos, meus colegas estão na guerra batalhando. É injusto eu vim aqui beber, festejar, enquanto os meus amigos estão morrendo na guerra. E também, o pior de tudo, deitar com a minha mulher, sendo que eles estão longe das mulheres deles. Isso ali, para mim, como eu disse lá no estudo, foi tipo assim, não foi nem um tapa na cara, foi uma voadora na costela de Davi, ter ouvido aquilo. Porque Davi queria esconder o pecado dele. Porque se Urias aceitasse até deitar com sua mulher, para Davi estava tudo bem, ia dizer que o filho é dele lá e tal. Mas a integridade de Urias naquele momento foi um chute na costela de Davi. Que depois também, até o irmão Flávio lá acrescentou, que o profeta Natan, né, depois chegou e deu outra tapa na cara assim, de Davi.
Davi até disse, né, depois da revelação de Natan, né, que Deus mandou Natan falar para Davi. Davi falando, né, quem é esse aí que pegou no seu bezerro do outro, tal, manda aqui que nós vamos dar um jeito nele. E o profeta Natan falou, Davi, é você. Você é o sujeito ruim. Você que acabou com a família. Deus está falando que o que você fez foi errado. A sua decisão de tocar numa mulher e tal trouxe as consequências graves. E o final de tudo isso, na questão da amizade, a gente tomar cuidado, é que Davi entregou uma carta para Urias, levar lá para o comandante, Urias entregar uma carta, e essa carta era a sentença de morte de próprio Urias. Ou seja, Davi mandou Urias levar a carta, avisando para o comandante lá matar o próprio Urias. Urias não sabia de nada. Urias, no meu entender, ele morreu sem saber de nada, tudo por causa de uma tomada de decisão de Davi. E Davi, ele foi extremamente cruel com Urias, destruiu, matou ele, né? Deixou ele morrer na guerra e destruiu a família do cara. E como eu dei um ênfase lá no estudo, lá no encontro de homens, Davi, ele usou a graça de Deus. Davi era um homem abençoado por Deus. A Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus, um homem com a bênção dessa toda. Usou a graça de Deus para fazer a desgraça na vida da pessoa. Davi é protegido de Deus. Sendo protegido, ele deixou o coração dele falar mais alto e usou a graça de Deus para fazer a desgraça. E quantos de nós? E nos dias de hoje, né, nós vemos muitos líderes usando a graça de Deus para cometer a injustiça contra outras pessoas. E o último aqui foi na Bíblia, foi o espiritual que eu trouxe, que foi lá em Deuteronômio 30, do 15 ao 19, em que faz uma mensagem sobre Deus alertando o povo de Israel, que Deus coloca os céus como testemunha da escolha que Deus dá para o povo de Israel sobre a vida ou a morte. Porque Deus fez tantos milagres no povo de Israel, libertou o povo da escravidão, que o povo ainda se voltava para a idolatria. Então Deus dá aquele puxão de orelha para o povo de Israel, falando para isso. Agora eu cansei. Escolha a vida entre a morte. E se vocês escolher a vida, que no caso é Deus, né? Eles viveriam muitos e muitos anos na Terra. Então, assim, tentei fazer um resumo aqui de tudo. Durou ainda, muito tempo ainda. Eu fiquei muito feliz de levar a palavra ontem para os nossos irmãos lá da igreja, encontro de homens da Batista Morada do Vale. E fiquei muito feliz e agradecido a Deus, né, por ter me dado palavras, né, para poder explicar um pouco aí da palavra da mensagem. Então é isso. Queria apenas compartilhar esse momento aí com vocês, já que aos poucos eu estou mostrando aí uns estudos bíblicos, né, que eu venho fazendo sobre a Bíblia e a palavra de Deus. Deus abençoe a vida de vocês.